convidada. Tirar São Tomé e Príncipe do ciclo da pobreza e da dependência através de um programa baseado no equilíbrio entre o social, o económico e o meio ambiente é a aposta do Partido Verde, liderado por Elsa Garrido e que concorre às eleições legislativas de 25 de setembro. Apesar de a lei da paridade ter sido aprovada este ano, Elsa Garrido é a única mulher na corrida à chefia do governo e diz que as listas do seu partido apostaram em mulheres que não têm medo de desafiar os barões da política em São Tomé e Príncipe. A única mulher a dar a cara, como dizemos em São Tomé e Príncipe, como candidata, não é? A primeiro-ministro ou aquela que será suscetível, em caso de vitória, a ser indicada para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Sinceramente, eu acho que muitas coisas foram feitas, não é? Em prol da equidade de género, mas infelizmente deparamos ainda hoje, apesar de muitas lutas que algumas irmãs juristas e deputadas, etc., fizeram para que a lei da paridade fosse votada a nível 40%, não é? Para as mulheres e 60% para homens, alguns partidos políticos, para não dizer todos, fizeram a lista colocando as mulheres como se fosse um cabelo na sopa. Existe efetivamente alguns que respeitaram os 30%, mas a questão aqui é de estar nos lugares elegíveis, não é? Nos lugares onde as mulheres possam ter as mesmas oportunidades que os homens de serem eleitos. Nós, no Partido Verdes, trabalhamos de forma a que tenhamos 40%, 50% de mulheres nos lugares elegíveis. O que nós esperamos, os verdes, é que todas as mulheres de São Tomé e Príncipe estejam atentas a este facto e que, de facto, durante o momento da votação, possam dar um incentivo ao Partido Verde, porque é uma forma também de abertura a nível da nossa sociedade. Não podemos continuar a construir uma sociedade em que somente tenhamos homens em cargos de decisão. Temos candidatas extremamente jovens e que não têm frio nos olhos e estão a desafiar os barões da política em São Tomé e Príncipe. Qual é que é a principal promessa, a principal bandeira da sua candidatura? Posso dizer 3 pontos essenciais. Iríamos lançar o debate público sobre a revisão constitucional. É necessário para as reformas que vão seguir. Portanto, nossa Constituição atual não corresponde mais com as realidades de São Tomé e Príncipe. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa que é muito, muito importante é que São Tomé e Príncipe precisamos reformar os ministérios, unificar as áreas. Não é necessário termos 12, 11 ministérios para um país tão pequeno como São Tomé e Príncipe. Nós, os verdes, prometemos fazer essas reformas que são extremamente importantes. Por exemplo, o ambiente, a área de proteção ambiental, continua a fazer parte do Ministério das Infraestruturas e Obras Públicas, é uma aberração completa e nós, os verdes, propomos que se crie um ministério fundindo o Ministério do Ambiente, Cultura e Turismo num único ministério e neste serviço criar um fundo adequado para ajudar ou acudir às populações vítimas de catástrofes naturais e neste mesmo ministério ter um serviço que cuidará essencialmente de crimes ambientais cometidos em São Tomé e Príncipe e que tenham um segmento. Terceiro ponto muito importante é a questão de compensação ambiental. Em São Tomé e Príncipe atualmente temos empresas que danificam o meio ambiente e isto fica a Deus dará. Ninguém é responsabilizado por isso. Tendo um ministério que cuida dessas questões, vamos passar para o programa de compensação ambiental. Quem estragou deve consertar. Quem estragou deve reparar e deve se responsabilizar por isso. Este ano é o ano do primeiro furo petrolífero na zona económica exclusiva. É preciso continuar a explorar esta via ou apostar apenas nas energias renováveis? Numa política de desenvolvimento, não se deve somente pôr todos os ovos no mesmo cesto. Então, eu penso que é de bom senso dar continuidade à exploração do petróleo, mas não ficar de braços cruzados e de olhos fechados e com as bocas abertas à espera dos resultados do petróleo. É preciso que continuemos a trabalhar sobre a transição energética, tudo fazer para que atinjamos um certo nível de autonomia energética, trabalhar, obviamente, sobre
sobre autonomia alimentar, autossuficiência alimentar, portanto, todos os trabalhos devem continuar como se não existisse o petróleo. Para mim e para os verdes, o petróleo pode ser um acelerador, uma mais-valia, desde que a questão ambiental não seja completamente devastada. Eu repito, a nossa ideologia significa o equilíbrio entre o social, o econômico e o meio ambiente. Outro grande problema em São Tomé e Príncipe é o acesso aos cuidados médicos, a medicamentos. Que propostas têm para a saúde? Todos os governos já tiveram a oportunidade de instalar, criar uma outra opção que não seja somente o Hospital Dr. Aires Menezes, que é o único hospital central de São Tomé e Príncipe. Nós, os verdes, o que nós propomos é que se construa de raiz um hospital de referência, ver um hospital universitário em que possamos ter laboratórios e estudos para as nossas plantas medicinais. Portanto, a medicina ocidental e a medicina tradicional deveria trabalhar com o mesmo objetivo. Este é o primeiro ponto, as melhorias a nível de saúde. Obviamente, tendo cooperação com os países em que tenhamos cientistas que venham terminar os seus estudos em São Tomé e Príncipe, fazendo estudos científicos sobre as nossas plantas medicinais, criando laboratórios, pesquisas, etc, etc. Este plano para a saúde em São Tomé e Príncipe não somente faz entrar algum financiamento nos cofres do Estado, mas ainda, com mais-valia, vai deixar com um pouco mais de segurança e viabilidade no setor da saúde em São Tomé e Príncipe, uma forma de autonomia em termos medicinais. São Tomé e Príncipe é considerado um dos países mais pobres do mundo, depende da ajuda externa. Que solução para reduzir essa dependência e essa pobreza, tanto mais que, como vimos, houve uma inflação mundial provocada pela guerra na Ucrânia e também vivemos a crise provocada pela pandemia. É preciso compreender que nós, os verdes, não consideramos que São Tomé e Príncipe seja um dos países mais pobres no mundo. Temos recursos, o que nos falta é dar mais valor àquilo que temos, negociar melhor com os nossos parceiros, de modo a sairmos deste ciclo, que eu chamo ciclo da pobreza e da dependência. Temos que ter uma política de sustentabilidade, portanto, os verdes vamos sempre trabalhar no sentido de uma forma de autonomia de São Tomé e Príncipe. Pode ser uma autonomia 20, 30, 40%, mas a política de sustentabilidade deve começar e a transformação de São Tomé e Príncipe deve começar agora. Também é uma esfera que vamos trabalhar e revalorizar os recursos naturais de São Tomé e Príncipe, dar valor ao que nós temos, e isto é que vai fazer com que consigamos equilibrar este fator econômico. Obviamente, o turismo tem que ser validado em São Tomé e Príncipe. Infelizmente, ao mesmo tempo fala-se do turismo e, ao mesmo tempo, os mesmos autores é que participam na destruição litoral, com extração indiscriminada de areia, com zonas completamente partidas e destruídas. Logo, como podemos desenvolver um turismo e, ao mesmo tempo, está a destruir a nossa natureza? Portanto, faz parte de um programa completo de tudo que é para a viabilização dos recursos naturais e, assim, participar mais ativamente da nossa economia e, obviamente, incentivar o máximo possível o investimento estrangeiro direto em São Tomé e Príncipe. Precisamos de abrir o nosso país, precisamos que liquidez e divisas possam circular em São Tomé e Príncipe, e isto passa pelo desenvolvimento do setor privado em São Tomé e Príncipe. O governo cessante era composto por uma nova maioria no Parlamento. Está disposta a alianças? O Partido dos Verdes é importante que seja claro para o mundo inteiro e para São Tomé e Príncipe. Não temos clivagens com qualquer força política em São Tomé. Quer dizer, não estamos nesse círculo de ódios e vinganças com qualquer força política em São Tomé e Príncipe. Obviamente, se tivermos que colaborar com qualquer força política, não tem problema, desde que respeitem a política de sustentabilidade, respeitam a parte de proteção do meio ambiente, direitos humanos, equidade de gênero e tudo que for bom para o nosso povo São Tomé e Príncipe. Estamos abertos a trabalhar com qualquer força política que seja. O importante é podermos fazer alguma coisa para iniciarmos a transformação do nosso país, porque afinal de contas só temos um país e precisamos trabalhar com todos. Então não temos objeções ou qualquer clivagem dramática e de vingança com qualquer força
força política. As palavras de Elsa Garrido, líder do Partido Verde, na corrida às eleições legislativas de 25 de setembro em São Tomé e Príncipe. Nesse dia há também eleições autárquicas e regional.